Olá, seja bem-vindo à nossa última aula de revisão aqui do eixo de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias. Sou o professor Vitor Grillo, vou te ajudar aqui rumo à sua caminhada, nessa última etapa. Se você não viu o primeiro vídeo, por favor, veja, porque ele é muito importante, porque hoje a gente só vai considerar aqui metade do conteúdo. Aquilo que eu falei na primeira revisão continua valendo, tá? Aqui eu não vou dar as aulas todas, senão eu estaria repetindo mais 7 horas de aula. O que eu estou fazendo é passando a revisão. Faça a revisão toda vez que você acabar o seu eixo ou então quando você estiver perto da sua prova. Vai te ajudar a potencializar ainda mais a sua preparação, tá bom? Bom, vamos começar então falando, tá? Ela é muito mais rápida do que as aulas normais, tá? Se você tiver dificuldade com o tema, pausa o vídeo, abra outra janela, assiste a aula sobre esse tema, tá? Porque vai te ajudar a ver onde você tem mais dificuldade, tá? E qualquer dúvida que você tiver, meu WhatsApp tá na descrição, escreve aqui embaixo e eu tenho certeza que você vai se dar bem, tá bom? Então aqui a gente vai começar a parte de química e vai partir daquela aula, tá bom? Então química, eu falei para você, pessoal, que a química ela nada mais é do que uma transformação química, onde a gente vai pegar alguns materiais, às vezes até a gente mistura alguns deles, né? E faz algum processo de transformação, de energia para resultar em algo que a gente precisa, tá bom? Química nada mais é do que isso. Cada metal que a gente viu, ele tem um tempo ele tem uma temperatura específica, um ponto de fusão específica para fazer esta queima, tá? E a gente viu também que desde a idade do cobre, depois da idade do bronze e do ferro, né, todo esse processo ele foi feito. Obviamente os metais que foram descobertos primeiros são aqueles que estavam mais à superfície. Conforme a gente foi desenvolvendo tecnologia para conseguir avançar, para conseguir entrar mais na superfície, a gente conseguiu descobrir coisas novas. Se a gente mistura metais diferentes, a gente tem resultados diferentes e até mesmo a quantidade de cada um deles pode influenciar naquilo que a gente vai querer criar, tá bom? Esses são os 8 principais que você tem que saber e as suas siglas respectivas. Eles têm o cobre, ferro, alumínio, prata, mercúrio, ouro e zinco. Dentro da química básica, lembra, o que a gente vai misturar a gente chama de reagentes. O que essa setinha que a gente coloca é a nossa transformação química que vai ter uma queima e como resultado a gente sempre vai ter ali os produtos. Lembra, se a gente estiver falando de metais, a gente vai ter como uma consequência sempre o CO2, que é o gás carbônico, que é ele estado gasoso e é ele que vai fazer a resolução ali. Ó, não esquecem, a massa dos reagentes é sempre igual à massa dos meus produtos. Antes e depois elas não mudam. Cobre no mundo. Chile é que tem mais quantidade, cerca de 25%, e depois os Estados Unidos cerca de 14%, tá bom? O Brasil aí tem por volta de 2%. A gente utiliza para cobre várias fontes de queima, tá? Desde a lenha, cana-de-açúcar, petróleo, gás natural, carvão e a energia nuclear. Poder calorífico é o quanto que a gente vai precisar para queimar determinado produto. Então, em alguns casos, a gente precisa de pouco desse produto e outros a gente utiliza muito. Por exemplo, a lenha tem um baixo poder calorífico. Então, para você fazer a queima de algo, você vai gastar muita lenha, tá? E não vai atingir temperaturas tão altas. Enquanto, por exemplo, o óleo e a gasolina, você utiliza pouquinho e já consegue um grande fogo. Dentro da biodiversidade, a gente falou, que nada mais é do que a diversidade da biologia da vida, que atualmente a gente tem cerca de 1,5 milhão de espécies espalhadas pelo mundo e mais da metade desse número são insetos. E das plantas, cerca de 250 mil espécies que nós temos, tá? E 70% está na região tropical e subtropical e 1/3 disso tudo está na Amazônia. Bom, floresta amazônica é a maior extensão territorial do mundo, tá bom? Tem a maior biodiversidade, ela tem a maior bacia hidrográfica, cerca de 20% de toda a água doce, e ela está na América do Sul, no Brasil, nos estados de Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima, e nos outros países, além do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Ele possui a floresta amazônica, o clima equatorial, com elevadas temperaturas, uma média de 25 graus Celsius e uma umidade do ar alta. Só na floresta amazônica nós temos 1.300, uma média, 1.300 espécies de aves, 3.000 espécies de peixes e 30 mil de planta.
Há muitos animais endêmicos, onde são originários daquela região, entre elas a onça, o peixe-boi, jabuti, tucano, sucuri, arara e jaguatirica. E no Brasil, nós temos vários problemas, entre eles a caça, a pesca ilegal, o desmatamento, as queimadas e a disputa de terra. E também, dentro dos aspectos dos animais, há cerca de 26 espécies de perigo de extinção. Climas no Brasil, estudos locais, tá, de acordo com a cor, vai vendo no mapa e as suas características. Não esquece, quais são os climas do Brasil? Equatorial, tropical, subtropical, semiárido, tropical de altitude e tropical atlântico. Enquanto na vegetação do Brasil, a lista é um pouquinho maior, mas você tem que saber, floresta amazônica, pantanal, cerrado, pampos sulinos ou pampas é a mesma coisa, tá? Mata Atlântica, mangues litorâneas, Mata dos Cocais, Caatinga e Mata dos Araucárias. Dá uma importância para a caatinga, vai por mim que sempre cai na prova. Cadeia alimentar, a gente falou, né, que é quando um organismo se alimenta de outro. Nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores, tá bom? Os produtores é aqueles que produzem o próprio alimento, no caso das plantas e algas, elas são chamadas de autotróficas também. Enquanto os consumidores, que se alimentam de outros animais, a gente chama de heterotróficas, né? Nós somos, por exemplo. E os decompositores, que são as bactérias, né, e os fungos que realizam a decomposição dos animais e das plantas quando eles já não estão mais entre nós. Reciclagem é quando a gente transforma o material dando utilidade ao produto finalizado em outro igual ou não necessariamente, tá bom? Lembra do exemplo da garrafinha de plástico que eu dei na aula? E reciclar é diferente de reutilizar. Reutilizar, eu pego o objeto originário e dou uma outra finalidade. Por exemplo, corto a garrafa de Coca-Cola ali e vou transformar num vasinho para minha planta, beleza? Não reciclei, tá bom? Atualmente, a população mundial consome cada vez mais e dentro desse processo a reciclagem ela é fundamental. Há muitos elementos que podem ser reciclados. Quais são as grandes vantagens? Redução do lixo, redução de resíduos, economia de energia, diminuição da poluição e menor consumo e conservação de matérias-primas. O tempo de composição do lixo no ambiente. Está aqui a lista, né? Papel, 3 a 6 meses. Filtro de cigarro, mais de 5 anos. Metal, mais de 100 anos, claro que depende do metal. Alumínio, mais de 200 anos. Plástico, mais de 400. Vidro, mais de 1000. E a borracha, a gente não faz a mínima ideia. Reciclagem no Brasil, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos e hoje a gente recicla cerca de 2% de tudo aquilo que a gente tem como lixo, que dava para reciclar, tá bom? E hoje apenas 40% da população recicla, só que boa parte da população que faz a reciclagem faz de apenas um material. E sendo que hoje o Brasil é o 4º país que mais produz lixo no mundo. Plástico é o pior de todos, tá? A gente tem aumentado inclusive a produção de plástico, não tem diminuído, com a pandemia não diminuiu, tá bom? Hoje cerca de todo esse plástico, né, que a gente faz aí no Brasil, né, 11 milhões de toneladas por ano e a gente só recicla 1,28%. 7,7 vão para aterros sanitários e 2,4 milhões de toneladas vão para céu aberto. E ele pode prejudicar, né, o solo, a água e a fauna. Cerca de 80% do lixo que nós temos no oceano vem do plástico, né? E nas embalagens longa-vida, né, que a gente viu, que é aquela do leite, do todinho, do Nescau e do suquinho, né, ela também tem papel, polietileno e alumínio e ela sim, né, além de vários benefícios que estão aqui listados, ele pode ser reciclado. Tá? E hoje, cerca de 40% dessas embalagens são recicladas no nosso país. Dentro do sistema solar, eu falei que a gente tem o Sol e os planetas ao seu redor. Dentro da ordem, né, a gente falou que a gente tem o Sol e os 8 planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão não é mais planeta. Decora aqui essas características que vai te ajudar. E essa ordem também ela é fundamental. Dentro da Via Láctea, algumas características importantes, caso você queira saber, tá bom? Movimento de rotação da Terra, e isso sim você tem que decorar. A Terra ela faz 2 movimentos ao mesmo tempo, movimento de rotação e movimento de translação. Movimento de rotação, o movimento dela em torno de si mesmo, dura quase 24 horas no sentido anti-horário. E por isso a gente tem como resultado os dias e noites e as temperaturas. Enquanto o movimento de translação é quando a Terra fica girando em torno do Sol, tá? E ela dura aí por volta de 1 ano. Como resultado, a gente tem os anos e também as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno.
A gente já acreditou em dois conceitos ao longo da história, tá? O geocentrismo e o heliocentrismo. Centrismo é o centro, geo significa terra e helio significa sol. Então, geocentrismo era uma ideia defendida por Ptolomeu e também pela Igreja Católica, tá? Ela já acreditava que a Terra era o centro de todo o universo e essa teoria foi defendida por 1400 anos. Pasme só você. Enquanto o heliocentrismo, né? Quando aparece Nicolau Copérnico no século XV e fala, olha, não é bem assim, né? Existe o sistema de rotação e tudo mais, e na verdade o centro de tudo é o Sol, tá? Depois, né, essa teoria de Copérnico foi confirmada e depois aperfeiçoada, de novo pelaquela tríade, né? Galileu Galilei, Kepler e Isaac Newton. A ideia de voar, como eu disse, ela sempre foi muito antiga ali pelo ser humano, tá? Você teve ali Santos Dumont e os irmãos Wright. O Santos Dumont, ele consegue voar apenas depois de 3 ou 4 anos, tá? Dos irmãos Wright, então foram eles que tiveram o primeiro voo. Para um avião voar, ele precisa necessariamente de 4 forças, principalmente a tração, seja das turbinas ou das hélices, dependendo do modelo que a gente está vendo, do peso, do empuxo e da resistência do ar. No início do voo, o avião ele acaba empurrando o ar e as asas e velocidade. Depois do princípio de Bernoulli, a pressão do ar ela diminui quando a velocidade aumenta. Então as asas, que são curvas, elas fazem com que o ar de cima fique mais rápido, fazendo com que, né, a menor pressão. E aí o avião é empurrado para cima. Lembra que a gente aprendeu sobre a força e empuxo? Legal. E aí o que acontece com o avião? Automaticamente é empurrado para cima, desculpa. Em voo, as hélices, ao empurrar o avião para trás, faz com que, lembra a terceira lei de Newton, também empurre o avião para frente. E graças a essas descobertas da lei de Newton, a gente conseguiu aplicar na aviação e fazer o avião voar. Dentro da clonagem, a gente falou que é um processo que existe, né? Quando a gente quer pegar alguma célula, algum tecido e fazer uma outra exatamente igual. Existe a clonagem natural, né? Que é feita, por exemplo, através dos gêmeos univitelinos, que é feita por bactérias também, por fungos, algas e plantas. A clonagem terapêutica, que é a criação de células-tronco, a clonagem de genes de DNA, usado pelos cientistas para estudar os vírus, bactérias e fungos, e a famosa clonagem reprodutiva, quando a gente usa para clonar, por exemplo, um animal, tá bom? E a gente pega uma célula que não é reprodutiva e, com reações químicas, a gente implanta no útero feminino daquela espécie, né? Acontece que hoje a gente já faz com várias espécies, e no Brasil a gente usa para animais ameaçados de extinção, além da criação bovina. Algumas vantagens: célula-tronco para restaurar os organismos e tecidos, diminuição do tráfico de órgãos, filhos de casais que não podem ter filhos, melhoramento animal e restauro de órgãos e tecidos. Pontos negativos: baixa eficiência, vários fetos, né, morrem durante o processo, grande número de anomalias e baixa imunidade e tumores. Por isso que hoje nós não fazemos a clonagem humana, apesar de a gente saber fazer. Metal, a gente falou que o cobre foi o primeiro, né, tem várias características importantes e dá para se fazer muitos materiais. Hoje nós conhecemos cerca de 68 metais diferentes, os mais usados: prata, ouro, chumbo, ferro, estanho e cobre. O ferro também foi muito importante, tá? E aí a gente usa para vários materiais no nosso cotidiano. Os principais recursos minerais que o Brasil tem são todos esses, tá? Petróleo, carvão, diamante, ferro, bauxita, cobre, estanho, manganês, níquel, ouro e nióbio. Só que o Brasil também é dependente e acaba por importar bastante, tá? De prata, tungstênio, fluorita, chumbo, enxofre, potássio e fosfato. Estados com maiores reservas: o principal Minas Gerais, seguido de Pará, Goiás, São Paulo, Bahia, Mato Grosso e Sergipe. E maiores empresas brasileiras: Vale e a Samarco. Além disso, falamos da fotossíntese, ok? Que é aquilo que as plantas usam para sua própria subsistência. Elas utilizam o gás carbônico e a água e acabam liberando o oxigênio, enquanto os humanos são o contrário, né? Usam oxigênio e liberam gás carbônico, ou seja, as plantas são chamadas de autotróficas, pois elas produzem o seu próprio alimento. E esse processo é chamado fotossíntese, tá? E são feitas pelas plantas, algas e algumas bactérias. Os alimentos, eles podem ser conservados de várias formas, como a gente já viu em várias aulas, porque assim que ele é recolhido ou abatido, né, se a gente estiver falando de um animal, ele acaba, naturalmente, começa os micro-organismos a trabalhar e a decompor aquele produto. Por isso, é importante saber conservar, tá? A pasteurização, por exemplo, é um desses processos, mas há outros, entre eles o calor, o frio, a radiação, secagem, o sal e a fermentação. Cloro, a gente falou que é muito usado na indústria, é solúvel em água, em grande quantidade pode ser corrosivo ou tóxico, mas ele pode ser muito importante de se saber
se a gente souber utilizar. Entre eles é usado como desinfetante, bactericida, clareador, alvejante de roupa, piso, limpeza, borracha, plástico, inseticida, produtos veterinários e até mesmo no tratamento de água. Cerveja e vinho. Olha, a gente falou que para cerveja, para sua constituição, é preciso sempre de 4 elementos: água, lúpulo, levedura e malte, feito há mais de 5.000 anos. Elemento essencial para sua prova, saber que eles acrescentam as leveduras, que são micro-organismos que atuam nesse processo, tá bom? E aqui tem toda a etapa: maltagem, braçagem, fermentação, maturação, filtragem, base e pasteurização. Enquanto o vinho é feito através da colheita, esmagamento, prensagem, fermentação, transfega, clarificação, amadurecimento e o engarrafamento. Bom, a fermentação também é quando eles acrescentam também no vinho as leveduras, né? Justamente porque qual é a grande vantagem da fermentação? Transformar o açúcar em álcool, tá bom? Isso é muito importante. E por fim, como é que funciona um submarino? O submarino ele vai ter sempre esses tanques de lastro, onde vai fazer com que dentro dele, entre a camada externa e entre onde estão as pessoas que ali estão, né, ele tem aquele espaço vazio. Para que ele serve? Para eles colocarem ou água do mar, que tem bastante ao seu redor, ou então ar pressurizado. Se ele coloca ali, naquele caso, muito ar, o que acontece? Ele fica mais leve e consegue subir. Se ele acrescenta água, ele fica mais pesado e ele afunda. E é assim que um submarino consegue navegar, tanto na superfície, quanto embaixo da água, quanto ele bem precisar ou entender. Tá bom, pessoal? Então encerramos por aqui a nossa última aula de revisão de Ciência da Natureza. Obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida, fala comigo, estou aqui para te ajudar. Não esqueça do like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho, caso queira tornar-se membro do canal, ou nos ajude com o Pix ou com o botão Valeu. Dá uma olhadinha na descrição, muito material bacana para você. Boa sorte na sua prova do Enseja. Bons estudos, qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar. Link na descrição do meu WhatsApp pessoal ou fala comigo por e-mail. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.